Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pode Falar Criança, o podcast da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Eu sou o Diógenes Duarte, tenho apresentado a maioria dos episódios, mas muitas pessoas vão estar aqui conosco sempre de agora para frente, cada vez mais. Vou fazer a minha audiodescrição para você que está acompanhando somente por áudio. Sou uma pessoa branca, um pouco acima do peso, vou falar gordinho, né? Pode dizer essa palavra aqui, não tem problema não, né? Não. Uso óculos, quase careca, meus cabelos estão indo embora, primeiro do que eu imaginava, mas estou usando uma blusa azul e uma camisa azul e um terno azul marinho. Tenho exercido essa função de apresentador aqui no Pode Falar Criança e trazendo pessoas muito mais do que especiais, cada vez mais. Mais uma vez, aqui eu repetindo a palavra mais várias vezes, mas trazendo aqui porque esse mais é porque realmente é superlativo. A nossa mestra, né, juíza da infância e adolescência, aqui de Campo Grande, doutora Katy Brown. Doutora Katy, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Dessa vez para falar sobre esse tema bacana. E eu gostaria que, aproveitando então a sua presença, e já que a câmera está focada na senhora, que a senhora se apresentasse. Quem é a doutora Katy hoje? Né, com esse nome que a senhora já falou que é um nome e um apelido, que a gente sempre tenta arrumar um apelido para a doutora, mas não tem como. Já veio, né? Bem, eu me autodescrevo aqui como uma mulher branca, de cabelos escuros, meia idade. O gordinho eu gostei, então vou usar a gordinha também. E eu atuo na Vara da Infância, Adolescência e do Idoso de Campo Grande. Tenho também o prazer de atuar como juíza colaboradora aqui da Coordenadoria da Infância e da Adolescência. E quem é Katy? Essa sou eu também, mãe do Pedro, casada, mestre em Direitos Humanos, uma apaixonada pela infância. Olha só, e eu aqui trago também a minha querida companheira de trabalho aqui da coordenadoria. Estou esperando que a nossa diretora corte para a Doêmia, isso, que pode colocar no geral para que todo mundo possa ver. Nós estamos com a Doêmia, que é a coordenadora de relações interinstitucionais aqui da Coordenadoria da Infância, um nome complicado que eu consegui falar de primeira, né? E a Doêmia Sene, que é inclusive prima daquele goleiro, daquele time, né? Eu não sei qual que é o time que ele está agora. Nossa, em evidência total, nacional, Bahia. Eu achei que fosse o Palmeiras. Bahia. Não, Palmeiras não. Que isso? Mas enfim, eu estou com Doêmia e eu queria perguntar quem que é Doêmia, né? E a gente tem um outro podcast que fala com o pessoal de Minas e a gente sempre brinca, quem que é Doêmia na fila do pão? E lá é fila do pão de queijo. Do pão de queijo. É uma brincadeira que a gente faz. Então, eu sou Doêmia Sene, como você disse, eu sou prima do Rogério Sene, que hoje não é jogador, hoje ele é o técnico do Bahia e está ganhando todas as competições. Mas eu sou uma mulher de estatura... eu tinha 1,70 m, né? Mas agora eu já sei que eu já estou diminuindo, não sabia disso, que a gente diminui, mas a gente diminui. Sou branca, sou uma loira não natural, mas hoje eu sou loira, né? Estou com uma blusa preta e com um detalhe em branco. E eu sou assistente social há 23 anos, 24, no Poder Judiciário, né? Sou mãe do Rafael e do Gabriel e avó do Daniel e da Helena. Isso aí, a gente aqui é tudo avó. Só a doutora Katy que está na fase de mãe ainda. Estou, né? Na fila. Na fila? 25 anos o filhote, né? Já está na produção. E a gente traz agora, até em evidência, uma pessoa fantástica que tem um nome diferente, né? Sim. E ela vai contar por quê, inclusive, desse nome e quem é. Porque, assim, a sua parte profissional, quem você é e tal, é bacana. Mas o que te trouxe a estar hoje como você é, a sua pessoa? Minha colega também do Judiciário, mas lá do Rio Grande do Sul, Cátula. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Que legal, assim, essa iniciativa do podcast. Então, já quero parabenizar a iniciativa. Eu sei que não é fácil, né? Também tenho os meus trabalhos
extra fórum, então eu sei o quanto nos envolve, né? Então é muito necessário que a gente valorize essa iniciativa de vocês. Primeiro, então, meu nome é Cátula, meu pai gosta de nomes diferentes, então as minhas irmãs também têm nomes um pouco diferentes, mas o meu se deve ao Catulo da Paixão Cearense, que era um poeta, e, enfim, não exatamente por gostar do trabalho do Catulo, mas pelo nome mesmo, por ele ter gostado do nome. Então, por isso que o meu nome é Cátula, mas ele mudou um pouquinho e botou um acento aí, né? Mas eu também atendo por Catula, viu? Então, quando me chamam Catula, eu atendo, não corrijo, tá tudo certo. Eu sou uma mulher de 1,75 m, eu tenho cabelos longos, castanho ou loiro escuro, enfim. Estou usando uma blusa sem mangas, marrom, e sou psicóloga judiciária há mais de 10 anos aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Também tenho esse trabalho no canal Proteja, como produtora de conteúdo, e organizo, né, essa comunidade de pessoas que se envolvem com este tema da proteção. Eu não tenho filhos, só 2 pet filhas, que é a Bárbara, uma cachorrinha que chegou na obra aí da nossa casa e que agora faz parte da família, né? Ela foi adotada por nós, ela apareceu enquanto a casa estava em construção e agora é nossa. E uma gatinha que se chama Charlotte, de 16 anos, que exige alguns cuidados veterinários e a gente oferece. Então, eu tenho essas 2 meninas. Que bacana. Como que são as coisas, né? 16 anos, um gato é bastante tempo e realmente tem que ter o cuidado, né? A nossa produtora aqui também, colega aqui da coordenadoria, tem 18 gatos, né? Eu acho que, se não me engano, cadê a Renata? Tá lá no canto. E ela tem essas... Inclusive, quando eu falo, tem um só, eu vi a cara de decepção da Renata, porque a Renata tem uma dúzia, né? Mas, enfim. E aí, falando de poesia, eu quero ler um trecho que foi nos dado aqui, colocado aqui na nossa sequência. São 142 perguntas só, fique tranquila, pouca coisa, tá, Cátula? Mas eu quero ler um trecho, e aí, até mesmo nessa condição de poesia. A Renata pediu que colocasse uma música de fundo nesse ponto, mas depois nós vamos fazer isso, né? Você que está nos assistindo agora está vendo que essa música foi colocada na edição. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de uma maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam "se eu fosse você". A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. É um trecho da obra de Rubem Alves, O Amor que Acende a Lua. Então, a gente pensando, né, nós pensando nessa poesia que Rubens Alves nos apresentou em sua prodigiosa vida, vamos falar sobre a arte de escutar crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O tema de hoje é a escuta especializada. Em continuidade, aquilo que nós já falamos por 2 episódios, que foi o depoimento especial. E agora nós temos uma outra vertente, uma outra ferramenta de escuta, que é especificamente a escuta especializada. Por isso que nós estamos com a doutora Cátia, com Doêmia e Cátula hoje na apresentação. Mas então, e eu pergunto para vocês 3, e as 3 me respondam, o que vem a ser escuta especializada? Podemos começar por Doêmia. Bom, inicialmente eu quero dar as boas-vindas à Cátula e agradecer muito o aceite dela estar aqui conosco, porque ela é mestre no tema, né? Inclusive, ela tem obras a respeito da nossa famosa escuta especializada, que nós sabemos que, na verdade,
não é um procedimento, né? É um conjunto de procedimentos. E a gente tem discutido muito o conceito da escuta especializada, porque tanto a Lei 13.431 quanto o Decreto 9.613, eles não trouxeram um esclarecimento sobre o conceito, o que é, quem faz, como faz, né? Então, a gente sabe, os estudiosos, inclusive a minha colega Cátula é uma das estudiosas sobre o tema, e nós estamos construindo esse conceito da escuta especializada. Então, eu gostaria que você contribuísse conosco com mais informações, né, que nós sabemos que a escuta especializada, os pilares são o acolhimento, a proteção, o encaminhamento e a não revitimização, mas eu gostaria que você nos brindasse com tudo aquilo que você já pesquisou sobre o tema, inclusive com a obra que você já escreveu. E aproveitando o que a Doêmia falou, eu queria que já colocasse para a gente quais foram as lacunas, né? Por que teve que surgir a escuta especializada? O que estava acontecendo que obrigatoriamente falou, olha, vamos criar essa situação? Uhum. Na verdade, esse tema é tão importante porque tem tanta confusão acontecendo no entorno dele, e essas confusões, elas têm gerado impactos para as crianças. Então, a gente tem que discutir o tema da escuta especializada, porque a gente precisa pensar nas ações das redes de proteção, naquilo que, na forma como a rede de proteção se organiza para oferecer os atendimentos a essas crianças e adolescentes que são vítimas de todas as formas de violência, e a gente sabe que é muito prevalente todas as formas de violência no nosso país, infelizmente, a gente tem um grande problema de saúde pública aí, não só das violências sexuais, porque a gente acaba tendo como foco, quando fala de escuta especializada, a violência sexual, mas ela não é a única forma de violência que está contemplada neste procedimento, não, neste conjunto de procedimentos, como muito bem disse a Doêmia. Então, assim, quando a gente faz confusão em relação a um procedimento, a gente precisa entender que isso vai ter impacto. Eu posso dar exemplos práticos sobre isso, né? Então, assim, um município que se organiza em torno de um único profissional que atende a criança, né, em escuta especializada, e deturpa o conceito da escuta para referenciar este único profissional como o profissional responsável por este procedimento. A gente tem um problema aí, porque esse sujeito, esse profissional, mulher ou homem, enfim, ele é um estranho para a criança, né? Ele geralmente está num serviço que não é, né, os serviços do cotidiano ali da criança, onde ela circula todos os dias. Então, vamos supor que uma criança faça uma revelação lá na escola, ela vai, muitas vezes, ser ali silenciada, né, não ouvida ali no contexto da escola, porque tem este profissional de referência e é somente para ele que ela pode falar, né? Então, ela é referenciada para esse profissional, e esse profissional realiza o que se chama ali, né, naquele contexto de escuta especializada. Só que isso não substitui o depoimento especial que vocês já conversaram em outros episódios aqui do podcast. Então, mais uma vez, ela vai ter que ser ouvida para a produção de prova. Por quê? Né, a gente pode fazer um amplo debate sobre o que é escuta, mas tem algo muito claro do que ela não é. A gente tem, sim, essas confusões que a Doêmia trouxe, né? Essa ausência de clareza deste conceito, deste procedimento, mas a gente tem clareza do que ela não é, e ela não é uma produção de prova. E isso também é outro problema que tem acontecido em virtude da ausência de clareza do que é, enfim, das definições, de mais regulamentação sobre a escuta especializada. Porque, né, a gente tem recebido notícias, não aqui na minha realidade local, mas a gente tem recebido notícias da escuta especializada sendo utilizada como produção de prova, inclusive
determinada dentro do Poder Judiciário. Então, é algo que não está previsto em lei, não é o foco da escuta, e isso está muito evidente ali quando a lei fala, né, que a escuta não tem o escopo de produção de prova. Então, então a gente pode pensar assim, a escuta não é o depoimento especial, e a escuta não é produção de prova, e a escuta não é perícia psicológica ou perícia social. A escuta é um procedimento, é um conjunto de procedimentos que está focadas nas necessidades da criança. Então, é a escuta para ouvir a criança, acolher a criança e entender quais as necessidades dela. E, muitas vezes, essa escuta vai depender de que profissional eu sou. Né? Então, se eu estou ouvindo uma criança numa situação de revelação, eu preciso de alguma informação para notificar. Essa é a minha necessidade naquele momento, realizar uma notificação. Eu tenho que prover essa escuta, que é especializada, de acordo com a definição do decreto e da lei, para notificar. Mas se essa situação já está notificada, eu estou atendendo uma determinada necessidade da criança, eu posso ter outras perguntas para fazer para a criança. Eu posso ter outro comportamento e também isso ser uma escuta especializada. Então, ela não está numa única caixinha, né? Como o depoimento especial, que é mais delimitado. Ela acontece nos órgãos da rede de proteção. E isso é algo também que é muito interessante, porque a lei e o decreto têm diferenças nas suas definições de escuta especializada, sendo esta justamente uma das diferenças, porque a lei trazia, né, que a escuta é uma entrevista perante órgão da rede de proteção e o decreto trouxe que é um procedimento realizado nos órgãos da rede de proteção. Então, fala já neste plural. Ele sai do singular para o plural, mostrando, né, que é algo que está ali, que deve acontecer de forma transversal em toda a rede de proteção. Mas muito interessante, Cátula. Vamos voltando para uma situação. Eu falei aqui sobre, você falou sobre o sistema e aí toda a rede e tudo mais, e eu já aproveito para perguntar para a doutora Cátia Brown, que está aqui do meu lado, e a gente vai mudar essa cena para o outro do outro lado para que ela possa ficar mais ampla, minha querida diretora, lá no o segundo quadradinho. Isso, mas aí é esse aí que eu quero, aí, perfeito, que aí a gente tem um pouco mais de espaço, senão a gente fica apertadinho demais, né, doutora? A gente fica muito tomado. Eu vou perguntando aqui, pode me colocar junto com a doutora na tela, no geral, pode aproveitar, eu estou aqui meio que dirigindo a nossa diretora de imagem, que ela está treinando agora, estou eu aqui, doutora Cátia. Essa rede de proteção, o que é esse sistema de garantias da criança e do adolescente que a Cátula mencionou, que faz essa escuta especializada? Depois eu vou voltar na diferença, mas eu quero saber o que é essa rede. O sistema de garantia de direitos, ele é composto pelos órgãos públicos, que normalmente convivem ali, atendem as crianças como propósito do seu serviço, né, e que devem estar preparados para acolher, né, a revelação de uma criança e também para escutá-la dessa forma protetiva e humanizada. Nós podemos mencionar, por exemplo, a rede de educação faz parte do sistema de garantia. A escola, né, os hospitais, postos de saúde, né, também a polícia, né, faz parte do sistema de garantia na área do direito, e assim por diante. São esses órgãos, eles estão listados no decreto, né, o CONANDA também fala, e são justamente esses órgãos que precisam estar preparados para atender uma criança, porque em muitos deles a criança estabelece uma relação de confiança com os membros, né? As crianças, elas podem, por vários motivos, ter dificuldade de contar em casa o que está acontecendo.
Elas Sim. podem fazer isso por medo, por culpa, né? E elas vão encontrar, às vezes, na escola, ou no posto de saúde, ou no conselho tutelar, alguma pessoa que inspire confiança e ela, então, vai ter aquela vontade, a iniciativa de contar algo que aconteceu com ela, que a incomoda e que ela intui que é algo que demanda aí uma atitude protetiva em relação a ela. E vamos perguntar aqui, inclusive, a Cátia, você me dá licença virar um pouquinho aqui para cá, tá? Vamos encenar aqui. Eu sou uma criança que eu quero me manifestar de alguma forma sobre uma violência que eu vivi. Eu vou chegar na escola, no meu diretor, e vou dizer, olha, eu queria contar um negócio que está acontecendo lá em casa. É mais ou menos assim que acontece. É assim, uma outra forma muito comum também é quando nós fazemos campanhas de prevenção, né, nas instituições. Vou até contar um fato bem interessante do começo da minha carreira. Fátima do Sul, a comarca onde eu atuava, tem um distrito de Culturama com uma única escola, que tinha os alunos do ensino infantil até o médio. E eu fui a essa escola dar uma palestra sobre abuso sexual. Na época não tinha o Disque 100, era um 0800 ainda que se utilizava, e após eu ter descrito os tipos de violência contra a criança, eu deixei, então, aquele número, divulguei o número do 0800. Na semana seguinte, o Ministério da Justiça entrou em contato com a polícia no local para entender o que é que estava acontecendo em Culturama, porque estava aparecendo um alto índice de denúncias ali de crimes contra as crianças, né? E, na verdade, aquilo eram crianças que tinham sofrido violência ao longo ali de às vezes mais de um ano e que nunca tinham tido a oportunidade de contar. Então, elas ligaram para o Disque 100, né? E outras também procuraram seus professores e disseram, olha, aquilo que a juíza disse que não é certo fazer com as crianças, aconteceu comigo. O que se faz agora? Então, é aí que eu queria entender. Eu estou fazendo o papel de quem está nos ouvindo. Uhum. Eu queria entender assim, aí se Cátula quiser intervir também, pode, é só dar um grito aí que nós estamos ouvindo, a Doêmia também. Eu cheguei no meu professor, eu cheguei no meu diretor e falei para ele, olha, sofri uma violência, ou tô achando que aquilo que está acontecendo comigo está errado, porque às vezes nem sempre a criança tem a consciência, se não são essas campanhas como Estrelas na Cabana e tudo que acontece, que o TJ faz, às vezes a criança nem tem noção de que aquilo que ela está vivendo é uma violência, mas aí, tá, não vamos entrar nessa seara. Eu falei para o professor, é ele mesmo que vai ouvir, é o diretor, é uma pessoa que foi treinada, vai mandar para alguém, porque escuta especializada supõe-se um treinamento, né? Como que isso funciona dentro da rede? Eu acho que a Cátula estava começando a falar sobre isso, eu devolvo a palavra para ela. Ótimo, então assim, a gente tem entendimentos até diferentes e por isso das confusões em relação ao conceito, né? Porque, como você disse, né, Diógenes, o nome pressupõe um treinamento. Então, a gente sempre discute que esse nome aí não foi o melhor nome escolhido para esse conjunto de procedimentos. Poderia ser uma escuta protegida, por exemplo, né? Porque ele realmente pressupõe uma especialização. Então, parece que esse profissional ele tem que ser um profissional graduado, pós-graduado, enfim, e que vai trabalhar com isso especificamente, às vezes até exclusivamente. Só que, como eu disse, né, exclusivamente ele não vai ter vínculo com essa criança anterior. E não vai ser ele o procurado por essa criança para falar de algo tão importante. No exemplo que vocês estão trazendo, né, ela está na escola. Ela está na escola, ela recebe uma informação. Eu tenho muitos casos que eu escuto daí no depoimento especial, mas que vieram da escola. É um importante um contexto de notificações, né, de violência, porque está ali todo dia com a criança. Então, no meu entendimento e de vários colegas que trabalham com proteção de criança, todos os profissionais que atendem, que têm contato diário, cotidiano, ou que atendem frequentemente crianças e adolescentes, precisam ter um nível de treinamento. E não é, assim, uma grande especialização, são
instruções básicas, instruções, né, para fazer esse acolhimento de uma maneira cuidadosa, realmente protetiva, que não faça sugestão para a criança, que não aterrorize a criança, né, que não amedronte ela ainda mais, né? Ela já convive muitas vezes com o medo, com o pavor, né, de ter sido vítima, de ser vítima, às vezes, de uma violência contínua, crônica na vida dela, e ela não precisa de uma reação, né, de pânico, né? Então, assim, né, ficar assustada quando ouvir a criança. Não, o que ela precisa? O que a gente precisa quando fala de algo ruim que nos aconteceu? A gente não precisa que alguém coloque mais lenha na nossa fogueira do medo, né? A gente precisa que alguém acalme, a gente precisa que alguém nos tranquilize, né? Escute e ofereça aquilo que pode oferecer. Ofereça uma atitude em relação a isso. Eu não posso oferecer para a criança que aquilo nunca mais vai acontecer, ou que esse sujeito vai ser preso, né? Então, a gente sempre fala na escuta especializada, depoimento especial, todo tipo de atendimento, até na psicoterapia com crianças, vítimas, a gente orienta, né, os profissionais que nunca prometam que não possam cumprir, né? E, então, são orientações que podem, sim, ser acessadas pelos profissionais da educação, da saúde, da assistência social, todos aqueles que trabalham com crianças e com famílias e que eventualmente vão fazer. O conselheiro tutelar, a gente fala, né, que ele não precisa ouvir a criança para fazer o trabalho dele, ele não precisa chamar a criança para uma entrevista, mas sim podem ter crianças que vão buscar esse conselheiro, né, que ele é a referência para ela, ou de repente ele foi fazer uma visita na casa, foi fazer uma intervenção lá na casa e a criança conta. Então ele precisa ter este treinamento também para, num caso como esse, estar preparado e oferecer exatamente o que ela precisa, né? Então esse treinamento, ele não é uma super especialização, ele é um treinamento que deveria estar presente em toda a rede de proteção, esta rede aí que a doutora Cate nos trouxe, né, nos explicou. Então, ela deveria estar disseminada, essa capacitação, esse treinamento deveria estar disseminado para que todos que pudessem, o porteiro da escola, a merendeira, né, da escola, a merendeira é uma profissional que tem contato ali, ó, cara a cara, né? Minha mãe eu particularmente, era amigo da merendeira. E a minha mãe é merendeira de escola, então, né? Então, ela, de escola pública. Então, assim, ela me trazia coisas, né? Ela me informava coisas que ela ouvia das crianças. Né? Inclusive. Perdão, eu queria ver da Cátula se é correto a gente dizer que toda pessoa que é procurada por uma criança, para uma revelação espontânea, deveria estar preparada para escutá-la dessa forma. Eu entendo que sim, que todos os profissionais deveriam ter este conhecimento básico. Né? Uhum. Daí, claro que a gente vai ter outros níveis de especialização no atendimento, em serviços que vão continuar atendendo a criança, a gente vai precisar avançar nessa capacitação, nessa qualificação, mas tem um nível básico que todo mundo poderia ter acesso. Devia ser cadeira de faculdade. Na verdade, eu vejo assim, concordo plenamente com a Cátula. Falando da escola, que é o tema que você trouxe, a comunidade escolar, no geral, desde o porteiro, todo mundo tem que ter preparo para saber o que não fazer. Porque a gente está muito preocupado em falar, o que eu faço quando alguma criança chega assim? Tudo bem, mas a gente traz, né? A curiosidade faz parte do ser humano, né? Então, o que a gente vê quando a criança vem fazer uma revelação? Instintivamente, aquela pessoa, ela bombardeia aquela criança de pergunta, quem fez, como fez, onde fez, meu Deus, você contou para alguém, nossa, aquelas caras de espanto, como a Cátula falou, você não tem que se espantar. Então, eu acho que além da gente falar, né, sobre que deve ser acolhedora, você tem que deixar a criança falar, a criança está te contando alguma coisa, não interrompê-la, mas a gente precisa orientar o que nós temos que desconstruir, porque culturalmente era assim, né? Olha, aconteceu lá com fulana, nossa,
parecia que todo mundo era investigador policial, não é verdade? Uhum. E hoje a escuta especializada, ou a escuta protegida, como a Cátula falou, vem para nos dizer que nós temos que interromper essa nossa postura de detetive. Isso compete a quem? Ao depoimento especial, à fase investigativa, né? Aí sim. Mas eu acho que nós temos, assim, um longo trabalho pela frente, porque nós temos aqui, Cátula, eu acho que você já viu, nós temos um projeto que se chama Estrelas na Cabana, que é um projeto que a gente trabalha a prevenção à violência, não especificamente a violência sexual, porque como a Cátula falou, nós precisamos falar das outras violências. A gente sabe que no mundo, o ano passado, 2024, 1 bilhão de crianças sofreram algum tipo de violência. Então, assim, não vou falar aqui que é maior ou menor ou igual à violência contra a mulher, não é isso. Mas o índice de violência nas crianças é alarmante. Por quê? Porque ele vem também disfarçado daquele método de correção. Educa dando umas palmadas, só que a gente sabe que nem sempre ficam só nas palmadas, né? Então, assim, é importante nós falarmos nas escolas, nós prepararmos a comunidade escolar, sim, para conhecer sobre violência e sobre o que fazer ou o que não fazer quando chegar até você uma revelação espontânea. Até porque as pessoas têm um olhar muito voltado para o violador do direito. E aquela gana de vê-lo condenado, né, pagar pelo que fez. Mas, infelizmente, a gente não sabe se no sistema de justiça essa pessoa vai ser condenada. Né? No depoimento especial, o processo penal em si, ele tem várias etapas, e lá no processo penal vige um princípio que é assim: havendo dúvida, você não pode condenar. Né? Acaba, então, né? Infelizmente, na compreensão dos julgadores, a criança não tem uma palavra tão fidedigna quanto a do adulto. Então, a possibilidade de um violador de direito de criança ser absolvido é muito grande. Por isso que a gente precisa diferenciar esse momento do depoimento especial, que é para coleta de provas, né, onde o promotor vai estar ali totalmente empenhado para descobrir a verdade do que aconteceu e aplicar a pena correta para aquele violador de direitos, mas a escuta não tem essa preocupação. A escuta tem a preocupação de proteger, de aplicar as medidas que vão auxiliar a criança a elaborar aquela vivência ruim e também a minimizar os efeitos, né? Vamos supor que ela tenha sofrido uma fratura na costela por conta de uma pancada que recebeu em casa, né? Aí a preocupação é encaminhá-la para o serviço de saúde e não é ter o olho voltado para a condenação daquele violador do direito. É um assunto interessante, eu acredito que seja inclusive um tema que está aqui na nossa pergunta. Eu vou pedir para a nossa direção jogar agora aqui a nossa vinheta de intervalo, para a gente poder conversar mais um pouquinho. Estamos apresentando o podcast Pode Falar, Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Que bacana, estamos falando de escuta especializada, ou então escuta protegida, como foi o nome que nós colocamos aqui agora, por parte de Cátula, do Êmia e doutora Cátia Brown, e eu gostaria de voltar nesse ponto. Nós estávamos falando que havia a questão de não querer se preocupar tanto com o criminoso, que isso é uma função que vai acontecer depois e tal, mas preocupar com as necessidades emergenciais da criança. Então eu volto naquele exemplo em que eu era criança. Eu quero contar uma violência justamente essa que eu fui machucado e tal. Quais são os passos? O que deve ser feito, né? Nós temos aqui dentro desse sistema, como deve ser o encaminhamento após a revelação espontânea. Jorge, só que eu vou te interromper. Antes da gente falar do encaminhamento, vamos perguntar para a Cátula qual é o entendimento sobre a revelação espontânea. Por quê? Eu ia chegar nele lá, mas... Porque a gente vê assim, as pessoas falam assim, mas o que é isso, revelação espontânea? Porque as pessoas ainda têm um entendimento que parece que a criança programa, ela faz um script. Olha, eu vou procurar fulano, aí eu vou chegar lá e eu vou falar isso, e não é assim. Eu queria que a Cátula nos explicasse sobre o que é a revelação espontânea e em que condições
a criança ou adolescente faz esse tipo de revelação? Então, assim, só para a gente falar de revelação antes, né, de falar de espontaneidade da revelação, né, a revelação é um processo, né, mais do que uma fala da criança. Né? Então, a gente poderia pensar assim, é quando a criança fala. Não, é muito antes. É todas as vezes que ela pensou em falar, todas as vezes que ela, às vezes até ensaiou mentalmente ou verbalizou, que ela teve vontade. A revelação é um processo, né? Não é apenas aquele momento, ela não é circunscrita, ela não é limitada àquele momento em que alguém ouviu a criança. Ela é um processo psicológico que começa muito antes e que né, pode ter, inclusive... O Pedro Bahia fala isso, que é um colega psicólogo judiciário lá do Pará e grande pesquisador desta área de revelação, tem artigos publicados, e ele diz, né, que a revelação, inclusive, ela pode incluir, muitas vezes, as negações e as retratações. Então, de repente, alguém pergunta para a criança alguma coisa, né, que está percebendo algo de diferente nela e ela nega. E isso pode fazer parte deste processo da revelação. Ela nega neste momento, mas dali adiante, algum futuro, enfim, breve ou mais longo, ela pode, de fato, afirmar esta violência que ela sofre. Contar, né? Trazer para algum adulto, para alguém, uma coleguinha, enfim. Então, isso para a gente partir assim, do que é revelação? É esse processo que a criança ou adolescente, enfim, passa, que também envolve uma superação de obstáculos. Ela precisa superar obstáculos como, por exemplo, as ameaças que ela sofre deste agressor, as barganhas, o medo que ela sente, a vergonha, né? Os sentimentos de culpa, o pensamento que ela tem de não ter credibilidade ou de não ter apoio. Ninguém vai me apoiar. Então, tudo isso são obstáculos que ela precisa superar para revelar uma violência. Então, antes de a gente falar de revelação espontânea. E a espontaneidade está justamente assim, ela traz sem que ninguém tenha perguntado. Ela traz de forma espontânea, por iniciativa dela. Mas a gente tem outras formas de revelação não espontâneas que, inclusive, são mais comuns do que as espontâneas. Por exemplo, uma revelação estimulada, como a gente chama, né? Como que é a revelação estimulada? Alguém suspeita de alguma coisa e faz uma pergunta para essa criança, para esse adolescente, e aí ela traz, né? Então, está acontecendo alguma coisa? Por exemplo, né? Então a criança é percebido um sinal, uma mudança de comportamento, e alguém pergunta: eu tô te vendo, eu vi que tu tá mais quieto, eu vi que tu não tá mais brincando no recreio. O que está acontecendo? E aí ela traz. Então, é uma revelação que não é espontânea, ela é incentivada ou estimulada. E essa é uma das mais comuns. E também a gente tem a revelação acidental, que é assim, a criança não trouxe, mas um exame médico, por exemplo, um exame médico mostrou ali. Eu tive agora, no final do ano, algumas situações como essa. Bactérias, infecções sexualmente transmissíveis que são apresentadas ali como resultados de exame, e aí, a partir disso, são deflagrados, né, procedimentos, enfim, para investigar o que está acontecendo com essa criança, não só do ponto de vista da investigação médica, mas também policial, né? Então, para saber sobre o que pode ter, então, contaminado, de que forma ela pode ter sido afetada, né, por aquela infecção ali. Por aquele fator biológico, né? Então, essa é uma forma de revelação acidental. Por que é acidental? Porque ela não quis, né, revelar. Então, primeiro a gente precisa falar sobre isso. E o que a gente, né, definir essas questões? Revelação como processo, ela pode ser espontânea, ela pode ser estimulada, ela pode ser acidental. E ela não é uma postura do profissional.
né? Porque eu percebo que muitos municípios organizaram assim, a gente faz a escuta da revelação espontânea e a escuta especializada. Não, a escuta especializada, ela é a escuta da revelação espontânea, né? A escuta da revelação espontânea faz parte da escuta especializada, não são duas coisas diferentes. E isso que eu estou falando, não estou tirando da minha cabeça, né? E eu estou falando disso a partir de documento do Ministério dos Direitos Humanos e da Childhood, que saiu depois, né, do decreto, que saiu, acho que 2023 ou 2024, essa publicação, que é o Guia de Procedimentos Éticos e da escuta especializada, da Childhood e do Ministério dos Direitos Humanos, e que traz justamente essa explicação devido a muitas dessas confusões chegarem até esses órgãos, né? Então, os municípios fazerem essa diferença. A gente faz a escuta da revelação espontânea e a escuta especializada. Não são procedimentos diferentes. A revelação é algo que a criança faz a partir deste processo pelo qual ela passa, e a escuta é algo que o profissional faz, que a rede de proteção deve estar preparado, como a gente está falando aqui, né? Então, a escuta especializada, ela escuta a revelação espontânea, a revelação acidental, estimulada, né? Todas as revelações a partir de um profissional que, no ideal, né, nos nossos ideais ali de fluxo de rede, vai estar preparado para ouvi-la a partir do desejo dessa criança também, né? Então, assim, aquele que está vinculado com ela. Por quê? Porque a gente vê nesses municípios que organizam apenas um serviço escuta, apenas um profissional escuta, a gente vê uma postura também adultocêntrica, quer dizer, aquilo que é melhor, mais conveniente para os adultos se organizarem e escutarem a criança, e não exatamente o que é do interesse dela, né? Que é justamente aquilo que a gente estava falando de ser ouvida e acolhida por alguém em quem ela já confia, alguém que ela já conhece, alguém que tem ali o contato cotidiano dela, né? Então, é bem importante a gente fazer essa diferença, que a revelação é o que a criança faz e a escuta é o que o profissional faz. Bacana. Então, em cima dessa escuta, doutora Kátia, como que a gente faz? Foi espontânea, foi acidental, aconteceu estimulada, uma revelação que aconteceu de alguma forma, e foi na escola, por exemplo, que é o meu exemplo lá do que eu estava dando. E aí? Então, esse eu acho que é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje. Desculpa, até vou cortar a senhora para dizer, realmente é isso que a gente tem visto. E aí? Que as pessoas batem numa porta e dali para frente não anda, né? Não, e hoje a gente tem um monte de profissionais especializados em responder que isso não é comigo. Então, especialmente no que diz respeito ao Conselho Tutelar, né? Porque nós temos esse órgão que é vocacionado para aplicar medidas de proteção para crianças e adolescentes, né? Então, hoje há uma grande confusão na rede a respeito de qual é a participação de cada órgão. Por exemplo, o órgão que escutou a criança, ele mesmo vai requisitar os serviços necessários, ou ele vai pedir que o Conselho Tutelar faça isso, e depois de aplicada a proteção, essa criança precisa ser encaminhada para o sistema de justiça, então ela vai ser ouvida, e alguém tem que fazer um boletim de ocorrência, né? Então, quem é que leva essa criança? Esse é um ponto muito complicado, porque a maioria dos municípios já deveria ter construído esse fluxo, né, de atendimento, e aqui em Mato Grosso do Sul, nós não chegamos a um acordo a esse respeito. Existe em Campo Grande, por exemplo, um procedimento do Ministério Público, aguardando o CMDCA articular, né, essa escuta, esse fluxo de atendimento, e já passa de 4 anos, e a gente não tem, eu não tenho nenhuma perspectiva de quando isso vai chegar ao final. E qual seria o ideal? Eu penso que cada realidade deve
se adequar aquilo aos equipamentos que possui, né? O tamanho do município vai interferir, então eu não penso que a gente deveria ser engessado a esse respeito, né? O Ministério da Justiça, também o CNJ e o CNMP fizeram ali uma sugestão de fluxo, né? Mas eu até pergunto para a Cátula se tem notícia de se já tem um fluxo que está sendo nacionalmente aceito pelas localidades. Eu não conheço um fluxo nacional, assim, doutora, até porque é bem aquilo que a senhora falou, que depende da realidade de cada local, né? Então, vão ter serviços, por exemplo, cidades maiores que se beneficiam de um centro integrado, por exemplo, de atendimento a vítimas de violência, então um centro mais especializado, porque é uma cidade maior, que tem uma demanda, e ali a criança vai ser atendida em diferentes necessidades. Então, por isso que eu acho que, eu não sei se seria, acho que teria que ser bem flexível, né? Se a gente tivesse um fluxo nacional, ele também teria que ter essa flexibilidade, por conta disso, porque uma cidade pequena vai ter ali um serviço que atende a saúde inteira, né? Não tem especializações, não tem nem uma alta complexidade, de repente, na assistência social, tem ali uma assistência social básica só, uma saúde, uma unidade de saúde geral, e ali pode acontecer um bom atendimento também dessa criança, né? Então, depende da qualificação desses profissionais que ali estão. E ela vai ser essa criança muito melhor atendida se ela estiver na sua cidade. Isso eu entendo que sim, que esse seria também um objetivo que a gente deveria ter, né? Que é dos municípios terem uma autonomia e depender menos das cidades maiores para esse tipo de atendimento das vítimas de violência. Porque imagina, né? A gente tem que pensar sempre naquela situação. Uma criança vítima de violência aí se desloca. Vejam, agora eu vou dar um exemplo da minha realidade aqui, que há 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui no Tribunal de Justiça, a gente já chegou fazendo depoimento especial logo, né? Enfim, e a gente atendia vários municípios. Eu lembro de uma criança que chegou com tanto sono, e a gente atendia das 9 às 18 na época, né? E aí eu tinha um depoimento especial de manhã, que era por volta de 10 horas, não lembro exatamente o horário, ou 10, 10 e meia, enfim. Eu sei que eu cheguei às 9 horas da manhã, no meu horário, e aquela criança já estava lá. Aquela criança tinha viajado 4 horas para estar lá de manhã cedo. Então, pensem que ela saiu viajando de madrugada para ser ouvida em depoimento especial, e ela estava caindo de sono. Ela estava caindo de sono, muito sono, e aí tinha um sofazinho, e a gente tinha um tempo até o horário, né? Vamos supor que tenha sido às 10 horas lá, o meu depoimento. E eu disse, deixa ela dormir, vamos deixar ela dormir. E esse foi o rapport que eu fiz na época, né? Deixei ela dormir. Aí eu disse, será que a gente... Daí, quando eu fui lá, ela dormiu uns 30, 40 minutos. Aí, quando eu voltei lá, ela estava bem. E aí, ela revelou, sabe? Ela trouxe. Mas eu achei aquilo, assim, tão desnecessário nesse sentido, assim, por que alguém lá da cidade dela não podia ouvir essa criança? Hoje é outra realidade, né? A gente tem entrevistadores no estado, mais no interior. Eu tô no interior também, mas, assim, mais interior, né? Porque aqui eu tô numa cidade de referência. Mas aquilo me marcou muito, essa situação dessa criança chegar dormindo, passar a noite em viagem para fazer isso. E assim, eu sei que acontece em outros lugares do Brasil, não só para depoimento, mas para uma perícia médica, né, para outros tipos de atendimentos especializados, específicos, e que acabam submetendo a criança a esse tipo de experiência. E eu acho que a gente precisa ter essa autonomia nos municípios para não demandar isso das crianças e das famílias, né? Então, é isso, sabe? Eu acho que os municípios precisam estar organizados nas suas realidades.
E por isso que eu acho que um fluxo, então, deveria contemplar tudo isso, deveria contemplar sempre a realidade do município. Entendo que o fluxo tem que ser construído no município, com a realidade do município. E sim, preciso contar com algum serviço de fora, qual a cidade mais próxima, de que jeito a gente pode organizar isso, né, para atender essa necessidade, mas pensando sempre na realidade do município, no que é melhor para essa criança, para esse adolescente, para evitar, né, esses deslocamentos. Daqui a pouco a família não leva mais em lugar nenhum, né, porque tem tantos deslocamentos, tantas horas ali demandadas e tanto a exigir, né, porque não é só tempo, é também essa superação, esse enfrentamento dessas emoções de estar ali nesses procedimentos, né, que são de saúde, de assistência social, investigativos, né, do judiciário, enfim, é uma série de procedimentos, eles estão todos necessários, isso a gente precisa entender, todos eles são necessários, mas a gente precisa também pensar naquilo que demande menos dessa família, que vá possibilitar um engajamento dessa família também na proteção. Eu acho que a gente não pode correr o risco de, para cumprir as formalidades, acabar revitimizando a criança e praticando uma violência institucional, né? Agora, algo que Cátula disse que eu acho bem interessante, ela disse sobrecarregar a família. Me parece que o fluxo, ele começa a ser definido a partir de quem é o violador dos direitos. Porque quando o violador está em casa, você vai agir de um modo. Quando o violador está fora de casa, você sabe que você vai contar com a adesão da família àquele cuidado, né? Então, por exemplo, se a criança revela uma situação de violência, um bullying, por exemplo, que ela está sofrendo ali na escola, certamente esses pais vão aderir ao cuidado, à proteção, e aí vai ser preciso demandar pouco dos órgãos públicos, porque com as orientações, a própria família protege aquela criança. Quando, por outro lado, a violência ocorre dentro de casa, por aquelas pessoas que deveriam cuidar da criança, a gente pode desconfiar de que, por autoproteção, para não sofrerem consequências no direito penal, essa própria família pode tentar abafar aquilo, e, inclusive, não levando a criança para os atendimentos necessários, né, para tornar aquilo invisível. E daí é que eu penso que é muito importante a participação do Conselho Tutelar, sem prejuízo de que outros órgãos em municípios que atingiram outros modos de organização, mas o Conselho Tutelar, ele tem atribuição no Estatuto da Criança e do Adolescente para requisitar a aplicação de várias medidas de proteção, como atendimento ambulatorial, atendimento médico, orientação pelo serviço social e até mesmo na área penal ele pode representar ao delegado para aplicar medidas de proteção que impliquem no afastamento, por exemplo, do violador do direito de dentro de casa, né? Então, para mim, é muito natural que aquele órgão que recebeu a revelação da criança, após, então, formalizar isso, que é um dos pontos que a gente pode conversar, aquele documento, então, seja encaminhado para o Conselho Tutelar, que, de acordo com os direitos violados, vai propor a uma série de medidas de proteção e acompanhar isso para ter certeza de que as medidas foram eficazes e não precisam ser renovadas ou reformuladas. Então, doutora, como eu acho que nós teremos um grande público nos assistindo fora do judiciário, justamente aqueles que fazem parte do sistema de garantia de direitos, e tem muitas pessoas, tem muitos municípios que eles ainda não entenderam como é que se dá, como é que a gente faz para criar o comitê, como é que a gente faz para criar os fluxos. Você poderia dar essa orientação, Cátula? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo gostariam de saber, mas eu estou lá no meu município de 30 mil habitantes, como é que vai se estabelecer isso? Quem é que vai criar esse fluxo? O que é esse comitê? Eu até estava querendo dizer, desculpa te interromper, Doemia, mas é que na conversa era justamente isso que eu estava tentando buscar.
mesmo que seja um município desse tamaninho ou que seja um município grandão, eu acho que o básico, né, o eixo básico, é possível a gente ter algum órgão, alguém que apresente para eles, olha, você vai ter que receber, vai ter que procurar talvez o conselho tutelar, que é o primeiro, a primeira barreira, e depois tem os encaminhamentos. Acho que é bem isso que então, você está escrevendo. Mas a Cátula vai falar para a gente qual é a orientação que tem no decreto 9.603, porque não é assim, eu sou do conselho, vamos criar um fluxo, né, doutora? Não é justamente isso. Que eu perguntei. É um comitê. Eu gostaria que você nos trouxesse, Cátula, orientações sobre como criar o comitê e estabelecer os fluxos de atendimento no sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. Assim, eu até não sou a melhor pessoa, viu, Doêmia, para falar, porque eu não faço parte do comitê por falta, enfim, eu não aqui a gente tem um comitê aqui na cidade, né, mas eu não faço parte dele. Eu faço os depoimentos especiais que são parte dessa construção, mas eu não faço parte do comitê. Mas o que o comitê tem, né? O comitê tem representantes de diferentes áreas. Tem representante do Poder Judiciário, da assistência social, da saúde, até das universidades, né? E ele pode ser organizado a partir do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, do Ministério Público, que também pode tomar iniciativa, né? Alguém tem que tomar uma iniciativa de organizar e chamar representantes para isso. E eu sei que aqui tem um Ministério Público articulador da rede e que faz esse movimento de organizar as reuniões, de discutir esses temas e construir esses fluxos, né? E avaliar como o fluxo está sendo construído e está funcionando. Como é que ele está funcionando na prática? Né? O que a gente tem de situações, exemplos concretos de como funciona e de como não funciona? Porque isso não é só construir e largar, né? Largar para a prática. É uma constante reavaliação para validar esse fluxo que foi construído aí por esse grupo de profissionais de representantes diferentes de diferentes áreas. Isso que é importante, porque às vezes a gente vai estar construindo algo que não contempla lá exatamente a realidade da saúde, né? Daí precisa ter aquele representante da saúde para nos dizer, olha, não é assim, isso não vai funcionar. Então, é importante isso, né? Que tenha um articulador, eu acho que tem que ter alguém que tenha a iniciativa de articular, de organizar, né? Que centralize um pouco essas ações organizadoras e e a representatividade dos profissionais de diferentes áreas. Bacana. Isso. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já com mais um conceito bacana. Estamos apresentando o podcast Pode Falar, Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Muito bom, o pessoal até pediu para eu falar, essa voz que você está ouvindo não é nenhuma criança que foi contratada para colocar, é uma inteligência artificial que fala bonitinho, ficou até bacana, viu, Cata? A gente tem que começar a incorporar algumas coisas, né? Nós falávamos aqui agora, durante esse pequeno intervalo, que nós precisamos agora falar um pouquinho, né? Vamos colocar aqui todo mundo no geral, acho que tá Doêmia, Célia, a Célia deve estar pensando em mim, a minha chefe, a doutora Cátia, sobre essa questão do que fazer quando chega essa revelação espontânea, provocada, acidental, e aí a pessoa teve ali aquele momento de escuta, e a partir daí, existe um protocolo, existe um registro, alguém faz alguma anotação para poder encaminhar para alguém, como é que funciona? Diga lá, Cátula, como seria esse registro da revelação? O registro da revelação é bem importante que ele seja o mais completo possível para o objetivo que ele pretende atingir. Então, assim, qual é o objetivo nesse primeiro momento? É a notificação daquela situação de violência. Então, é importante que a gente possa, esse profissional que ouviu, ele imediatamente anote tudo o que ele ouviu, né? E que ele possa usar as palavras da criança. O que ela revelou,
né, com as palavras dela e as informações que ele tem. Vamos supor que seja na escola, essa escola tem informação de quem são os pais, a idade da criança, a série, ela tem um endereço, ela tem essas informações básicas. O que o Conselho Tutelar disse em pesquisa do professor, coordenada, né, orientada pelo professor Jean von Hohendorf, que fez, junto com o aluno, né, uma pesquisa com os conselheiros tutelares, e eles identificaram que muitas vezes havia uma dificuldade de os conselheiros, fazerem o trabalho deles, de buscar essas famílias, de intervir com essas famílias por falta de informação básica. Né? Então, assim, o endereço é importante? Sim, né? O endereço é muito importante. Às vezes tem uma referência, como que não tem o nome de alguém, mas eu tenho como que ela é conhecida na comunidade, um apelido, enfim, são referências de local, né? Do endereço, perto de tal mercado, perto de tal comércio, coisas às vezes que são tão básicas para nós, mas que não parecem importantes, mas que são importantes para aquele conselheiro tutelar identificar essa família. Pode ser uma família que não passou pela rede de proteção ainda, nunca, e que não tem nenhum atendimento no conselho tutelar, por exemplo. E pode ser uma família que já tem atendimentos no conselho tutelar, e essa é mais uma situação que aconteceu ali naquele núcleo e que precisa dar atenção. Então, assim, as informações básicas de identificação da família, da criança, essa sim, e a revelação da criança. Né? Claro que se você não tem, mas eu não tenho o endereço da criança, né? E a criança não sabe me dizer, enfim, ok, a gente vai fazer com o que tem de informação, com tudo o que é possível, né, de acessar ali dessa criança, é claro, sempre com o princípio da intervenção mínima em mente, né? Então, assim, é aquilo que eu preciso para a notificação e aquilo que a criança pode me dar sem que eu demande muito da criança, sem que eu faça sugestões para a criança, né? Então, é importante que a gente tenha esse bom senso, né? Também, nessa reflexão sobre o que eu preciso registrar. Porque eu vou pensar em como escutar e em como registrar. Né? O que eu escutar é importante de estar, o que eu ouvir da criança é importante de estar nesse registro. Né? Apesar de não ser a escuta especializada uma prova, isso a doutora Cátia pode nos trazer muito melhor do que eu, né? Mas apesar de ela não ser uma prova, é claro que a gente precisa pensar que os registros, eles são importantes para dar o pontapé para a investigação, né? Então, ele não é uma prova de que aquilo ali aconteceu. Ele é um registro daquele atendimento, daquela escuta da criança, do que a criança nos trouxe. E isso já foi tão importante para mim em perícia, por exemplo. Então, quando eu tive acesso a um documento lá da rede que relatava uma revelação da criança, essa criança, vou dar um exemplo assim para tornar isso um pouco mais concreto, né? Essa criança, então, revelou numa unidade de saúde, depois, mais adiante lá, ela revelou numa casa de acolhimento, que ela esteve acolhida, e quando ela foi para uma avaliação comigo, algum bom tempo depois, e era sobre outra questão, a avaliação era sobre uma situação de guarda daí, ela negou. Só que a partir dos registros anteriores da rede de proteção, eu consegui entender que aquela negação ali não era porque não tinha acontecido, era porque ela queria voltar para a família, tá? Que era a família que ela conhecia, enfim, mesmo uma família que cometia violência contra ela, mas ela estava com esta intenção, né, de voltar para a família. E eu preciso, como uma perita, né, como uma psicóloga que vai estar avaliando essa situação, indicar que enfim, que essa era a motivação daquela criança, né, e contextualizar esta negação dela naquele momento, tá? E eu pude fazer isso por conta daqueles registros anteriores lá da rede de proteção. Então, aquilo estava muito consistente. Então, apesar de não ser uma prova, esses registros, eles podem fazer um importante papel, eles fazem um importante papel na proteção. Então, as dicas gerais são
né, as informações de identificação da criança e da família que a gente pode ter e, né, a revelação que a gente ouviu com as palavras da criança. São as questões mais fundamentais assim que a gente pode dar como orientação. É bem interessante que a gente está dizendo assim que não serve como prova criminal, né? Mas na área civil da proteção, quando, por exemplo, a gente vai ver se a criança precisa ser afastada da sua família, ficar sob a guarda de um parente, se é preciso afastar alguém de dentro de casa, na área civil, até para avaliar a capacidade protetiva dos pais, esse registro da escuta é muito importante. Vira ferramenta, né? Civil, né? Uma coisa que eu gostaria de dizer é que, às vezes, já existiu situações que o profissional acha que ele tem que gravar a revelação espontânea. E não é isso. O único que é gravado é o depoimento especial. Então, falando, não, eu vou gravar porque é mais contundente, e não é. É o que a Cátula falou. São as informações, né, das pessoas que são responsáveis, endereço e tal, e transcrever justamente sendo fiel à fala da criança, né, as palavras que ela usou, e também, às vezes, assim, os movimentos corporais, porque não é só a fala, né, o nosso corpo fala também. Então, se a criança chorou muito, se a criança ficou inquieta, isso é importante que conste. Né, Cátula? E outro aspecto interessante é que na convivência, aquela criança, quando se dá conta de que a revelação dela vai desencadear uma série de ações, ela pode sim se retratar, né? Desmentir, como a gente pensa. E aí acontece um fenômeno que todo mundo fica aliviado. Né? Ou, todo mundo não, às vezes algumas pessoas da rede falam, ai, que susto, né? Não aconteceu nada. E não é isso, né? Mesmo uma revelação que tenha sido objeto de retratação deve ser comunicada. Sim. Porque a Cátula disse, às vezes a criança, para se adaptar, né, e para não sofrer certas vitimizações, como, por exemplo, ficar morando num abrigo, já que os abusadores não saíram de casa, ela pode desmentir para estar numa situação que ela considera mais confortável. É bem isso. E eu, durante a gravação desse episódio, está acontecendo numa cidade do interior aqui, e por isso que eu insisto tanto, e eu perguntei tanto, e tenho falado sobre fluxo, porque foram feitas coisas de pés pelas mãos durante esse período. Exatamente durante essa gravação, eu não vou revelar a cidade, nem a situação em si, mas tem uma criança, uma adolescente, que brigou na escola, houve uma briga, e ele diz que foram falar com os pais ou coisa parecida, não sei o que foi feito, e esse adolescente saiu da escola, a pessoa que brigou com ele saiu da escola também, foi para casa, foi para uma praça e tal, e o garoto tá desde quinta-feira sumido. Hoje nós estamos gravando numa segunda-feira, então passou quinta, sexta, sábado, domingo e segunda desaparecido. E não se sabe, tá até o Garras atrás dele lá na cidade. Então, assim, o que deveria ter sido feito, né? Então, se tinha uma briga, então teve um momento de violência, que aí não foi nem revelada, nem espontânea, nem nada, aconteceu ali dentro da própria escola, e isso deveria, de alguma forma, passar por um momento que talvez não fosse nem o caso de uma escuta protegida, mas de uma questão de se colocar dentro de um fluxo para esse adolescente não estar desaparecido, e estão falando até de uma coisa muito séria que tem acontecido com ele. Então, é tanto assunto que eu vou fazer um convite. Vamos colocar todo mundo na tela? E eu queria saber o seguinte, é possível da gente estender esse conteúdo para um próximo episódio, como nós fizemos com o depoimento especial? E aí eu estendo o convite à doutora Cate, à Doêmia, à Cátula, e a Cátula também nos mencionou uma pessoa que trabalha junto dela lá, que tem uma expertise bacana no assunto. Se quiser trazê-lo também, a gente recebe. Vocês topam? Claro. Sim. Que aí a gente pode falar justamente sobre isso, sobre a questão do fluxo mesmo, dos procedimentos, o que não fazer, o que fazer, né? O treinamento, como formar pessoas. E, inclusive, a gente pode falar daqueles municípios que foram exitosos na sua
Eu, doutora Cátia, nós estivemos no município Amambai, recentemente, que eles, além do fluxo ali, eles têm o fluxo na língua Guarani Kaiowá, que então a gente também tem, né, coisas que servem como exemplo e que eu acho que a gente pode divulgar, que serve até de fonte de consulta, né? Com certeza, né? O que vocês acham? Então, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Doutora Cátia Brown, você te dizer assim, as últimas palavras, fica parecendo uma coisa, né? Mas nesse momento, o que a senhora fica com os microfones abertos à sua disposição. Bem, o que eu penso que é mais importante a respeito de escuta especializada é nós começarmos a trabalhar com ela, né? Dizem que o ótimo é inimigo do... Não, o perfeito é... esqueci como que é. O bom do ótimo. Isso, Então, nós precisamos começar e dar assim, a capacitação para as pessoas e deixar começar o atendimento para que a gente vá observando se o fluxo que cada município construiu está certo. Porque senão nós vamos ficar discutindo anos, né? E nós já estamos atrasados, já faz tempo que nós deveríamos estar sendo capazes de ouvir as nossas crianças de uma maneira acolhedora. E eu acredito que nós aqui que estamos participando, nós temos que divulgar amplamente Cátula lá nas redes sociais, doutora Cátia, você, eu, todo mundo aqui, por quê? Porque é um tema que é pouco discutido e é interessantíssimo, é necessário que as pessoas, que a gente possa descortinar esses equívocos, como a doutora Cátia falou, conselho tutelar, não é minha função ouvir criança e adolescente, eu não faço escuta especializada, como não? Sempre escutou a criança, só que indevidamente, não dizendo que eles estavam fazendo errado, mas hoje há orientações de como escutar, porque eu sempre falo que ouvir é uma coisa, escutar é outra, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que dar, como a gente fala assim, não é fazer propaganda, divulgar, né? Que todo mundo converse sobre isso, porque nós que trabalhamos na infância, né, doutora? A gente está envolvida, mas e aqueles outros, né, a saúde, tal, a gente tem que chacoalhar todo mundo e todo mundo fazer parte desse movimento para a gente realmente efetivar a escuta especializada de criança e adolescente no sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. Cumprido, mas o que eu achei interessante de todas as falas, eu já vou dar a palavra para a Cátula, é a questão de que essa escuta, ela deve ser padrão, na escuta protegida e essa habilidade de todos aqueles que se envolvem com a criança. Está aqui no texto. Tudo, eu tenho o atendimento, eu sou o motorista do ônibus da criançada, eu sou a merendeira, como nós falamos, a menina que ouve, tia, põe mais um prato aí, tia, minha casa não tá. Então, de repente, pode surgir um momento ali em que ela vai ter aquele rapport com a criança para esse primeiro momento. Te interrompendo sem te interromper, tá? Mas me veio agora que há uns 2 anos atrás, nós demos uma formação, Cátula, para os padres sobre escuta especializada. Nós fizemos, eu e a Fernanda, nós demos, acho que foram 4 dias, nós estivemos com os padres, a pedido do Dom Antonino, Dom Antonino, né? Por quê? Porque na catequese, em vários lugares, eles que têm acesso à criança, eles se deparavam com essas situações e eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam para onde encaminhar. Então, é isso que o Diógenes falou. A gente fala do sistema de garantia de direito da criança e do adolescente, mas a criança pode contar para qualquer pessoa, né? Até o momento que ela escolhe alguém, pode ser qualquer pessoa essa, né? Então, assim, onde há crianças, onde há pessoas que trabalham com crianças, eu creio que essas pessoas precisam estar preparadas. E, Cátula, nós queremos ouvi-la agora nesses minutos finais e aguardando se você nos aceita para a próxima oportunidade. Vamos organizar uma agenda para isso. Eu queria, como últimas palavras desse encontro, dar 2 sugestões de literatura, porque eu acho que a gente tem que fomentar, né, o nosso conhecimento a partir disso, a partir da leitura. Então, tem esse documento que eu falei, já comentei dele aqui, aí eu procurei aqui para saber exatamente o título certinho, né? Então, ele é o Guia de Escuta Especializada, Conceitos e Procedimentos Éticos e Protocolares, que é da Childhood e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E ele é de 2023.
A minha gata estava aqui arranhando minha cadeira. Se vocês ouviram um barulhinho diferente, Sim, ela nós está arranhando ouvimos. aqui, ouviram? É ela que estava arranhando. Então, essa é uma indicação, porque ela fala exatamente, esse documento fala exatamente dessas questões que a gente estava trazendo. E aqui, né, o livro que a gente lançou na Proteja Editora, que é meu, é de minha autoria, com Jean Hohendorf e Sônia Rovinski, que é o Princípios e Práticas da Escuta de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violências, um guia para profissionais da Rede de Proteção e Justiça, que a gente parte desses princípios, né, que estão ali colocados na legislação, o princípio da proteção integral, o princípio da intervenção mínima, o acolhimento, né, a não sugestionabilidade, a atenção, né, a gente fala da atenção legítima, interesse legítimo na criança, para que esses procedimentos, seja escuta, também depoimento especial, sejam efetivados da melhor forma, né? A partir do melhor interesse e da proteção da criança. Então, eu queria deixar essas duas indicações de literatura, porque eu entendo que é isso que fomenta e nos dá segurança, então, para propor, né, mudanças aí nos fluxos, né, mudanças nos serviços, no funcionamento do serviço, no acolhimento, na escuta das crianças e adolescentes. Então, eu acho que é a leitura que nos dá essa segurança, nos garante a gente estar no lugar, no caminho certo. Me diga qual a editora desse seu livro? A nossa editora, Proteja Editora. Proteja. Muito bem, muito eu bem. tenho o meu exemplar, inclusive, com dedicatório e autógrafo. Aí agora, coloca todo mundo na tela de novo, diretora, isso. Agora eu vou fazer uma reclamação. Ela tem o livro e não trouxe na mesa para poder pagar um jabá. Mas eu pedi para a nossa produtora que se ausentou, porque foi ao médico. Eu falei, Renata, traz o livro que eu quero mostrar. E agora eu olhei para ela e eu vi que ela não está sentada ali. E a gente precisava... Mas a Cátula mostrou por mim. Não, tudo bem. Então, se já tem aqui com a gente próximo, mas é bom a gente saber a editora, porque de repente a gente compra também, encomenda, né? Pede ou encomenda mais exemplares. Muito obrigado para todo mundo, a gente agradece a presença. O Tribunal de Justiça, a Coordenadoria da Infância está à disposição de cada um de vocês. E você que está nos ouvindo, acompanhe os nossos episódios, nós temos bastante coisa interessante sendo colocado no nosso canal, está no canal do YouTube do TJ. Em breve, quem sabe, a gente consiga migrar para outras plataformas, mas por hora, pelo YouTube do TJMS, você vai nos ouvir na nossa playlist lá, começando com a apresentação da doutora Elizabeth Anacha, desembargadora, que é a nossa coordenadora, e depois todos os outros episódios. Então, mais uma vez, muito obrigado, com todo mundo na tela. Obrigado, doutora Cátia, que é a nossa juíza colaboradora, mais do que colaboradora, né? É a nossa mãezona aqui, nossa companheira de todas as horas, Doêmia, Ju, Kênia, que estão aqui, tá todo mundo aprendendo aqui como faz. Eu não sei porque eu quero chamar a Kênia de Késia. Eu arrumei. Tem uma colega nossa que é Késia também. Tem, né? Mas então, muito obrigado, até a próxima. A gente vai agora entrar com o nosso encerramento. Entrar com o encerramento ficou esquisito, né? Sair com o encerramento, né? Ficou melhor. Um grande abraço para todo mundo. Esse foi mais um episódio do podcast Pode Falar, Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Agora sim. Que bagunça que nós fizemos, né? Gostou, Cátula? Esse foi mais um episódio do podcast Pode Falar, Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.